Desde o início dos tempos, Deus tem um propósito para cada pessoa. Ele não nos criou ao acaso, sem direção ou motivo. Pelo contrário, cada ser humano nasceu com um chamado específico, uma missão a ser cumprida e um papel único no plano divino. No entanto, muitas pessoas passam a vida sem compreender esse propósito, vivendo sem direção, sem sentido e sem a realização que vem ao saber que estão onde Deus deseja que estejam. Descobrir o propósito de vida é uma das maiores jornadas espirituais que podemos empreender. A busca pelo propósito pode ser desafiadora. Muitas vezes enfrentamos dúvidas, inseguranças e até frustrações ao tentarmos entender qual é o nosso chamado. Pode parecer que estamos perdidos sem um caminho claro a seguir, mas a Bíblia nos ensina que Deus não esconde sua vontade de nós. Ele deseja que a conheçamos e caminhemos nela. Jeremias 29:11 nos lembra disso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Ele nos criou com um propósito, e esse propósito é algo bom. Não é algo que devemos temer, mas sim buscar com alegria e confiança. Muitas pessoas vivem como se suas vidas não tivessem sentido. Elas acreditam que nasceram apenas para sobreviver, trabalhar, pagar contas e eventualmente partir deste mundo. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia nos ensina claramente que Deus criou cada um de nós com um motivo. Em Efésios 2:10 lemos: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso significa que, antes mesmo de nascermos, Deus já havia planejado obras para que realizássemos. Ele nos deu talentos, habilidades e dons específicos para que pudéssemos cumprir essa missão. A dúvida que muitos têm é: como posso descobrir esse propósito? Como saber o que Deus quer de mim? Se você deseja encontrar seu propósito em Deus, existem alguns passos que podem te guiar nessa jornada. A oração é a chave para descobrir o propósito de Deus. Quando buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele nos revela seu plano. A Bíblia nos ensina em Jeremias 33:3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que, quando oramos e pedimos direção a Deus, Ele nos responde. Talvez a resposta não venha de imediato, mas no tempo certo, Ele nos mostrará o caminho a seguir. A Bíblia é a principal fonte de sabedoria para quem deseja conhecer a vontade de Deus. Em Salmos 119:105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Muitas vezes Deus já nos mostrou o caminho, mas resistimos. O medo, a insegurança e a dúvida podem nos impedir de caminhar no propósito divino. Precisamos ter um coração disposto a obedecer, mesmo quando não entendemos completamente os planos de Deus. Em Isaías 6:8 lemos: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se queremos viver o propósito de Deus, precisamos estar prontos para dizer: Eis-me aqui. Quando meditamos na palavra, encontramos orientações claras sobre como viver de acordo com o propósito de Deus. Deus nos equipa com talentos e habilidades para cumprirmos nosso chamado. Muitas vezes, nosso propósito está ligado àquilo que fazemos bem naturalmente. Pergunte-se: o que faço com facilidade? Quais são os talentos que Deus me deu? O que outras pessoas dizem que faço bem? Essas respostas podem indicar o caminho que Deus tem para você. Depois de buscar a Deus, estudar sua palavra e estar disposto a obedecer, como saber se você está realmente vivendo o propósito para o qual foi chamado? Aqui estão alguns sinais. Você sente paz, mesmo nos desafios. Quando estamos no caminho certo,
Deus nos dá paz, mesmo em meio às dificuldades. Sua vida começa a frutificar. Pessoas são abençoadas por meio de você, portas se abrem e oportunidades surgem. Você sente alegria ao fazer o que Deus colocou em seu coração. Seu relacionamento com Deus se aprofunda. Se esses sinais estão presentes em sua vida, há uma grande chance de você estar caminhando no centro da vontade de Deus. Agora que entendemos a importância de buscar o propósito de Deus, vamos orar juntos para que Ele revele e confirme o chamado que tem para nós. Senhor, obrigado porque Tu tens um propósito para cada um de nós. Obrigado porque nossa vida não é fruto do acaso, mas parte do Teu plano perfeito. Queremos conhecer e viver o propósito para o qual fomos criados. Abre os nossos olhos para enxergar a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para entender os sinais que o Senhor nos dá. Ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos completamente os Teus planos. Ajuda-nos a superar o medo e a insegurança. Queremos viver plenamente para Ti, cumprindo cada detalhe do que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Agora reflita sobre esta oração. Deus está falando com você. Ele quer te guiar e revelar o seu plano. Abra seu coração e esteja pronto para seguir o caminho que Ele tem para você. O seu chamado não é um acaso, mas parte do plano perfeito de Deus. O seu testemunho pode impactar vidas e transformar destinos. Confie, siga em frente e permita que Deus revele cada passo do propósito que Ele tem para você. Deus nunca nos dá um propósito sem também nos capacitar para cumpri-lo. No entanto, muitas vezes nos encontramos em uma jornada de espera, onde sabemos que Deus tem um plano para nós, mas ainda não vemos esse plano se materializar. Essa fase pode ser desafiadora, pois queremos respostas rápidas, direções claras e confirmações imediatas. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus trabalha no tempo dele, e a espera nunca é desperdiçada. Em Isaías 40:31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que a espera pode ser um período de crescimento, fortalecimento e aprendizado, e não um tempo perdido. Muitas vezes, Deus nos ensina a depender dele completamente antes de nos revelar o próximo passo. Ele deseja que confiemos nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando olhamos para a vida de José, vemos um exemplo poderoso de alguém que teve que esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. José teve um sonho sobre seu propósito quando era jovem, mas passou anos sendo vendido como escravo, injustamente preso e esquecido antes de finalmente ver a promessa se cumprir. No entanto, durante todo esse tempo, Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando José para que ele estivesse preparado para o grande propósito que o aguardava. Assim como José, muitas vezes passamos por períodos de aparente silêncio de Deus. Podemos sentir que nossas orações não estão sendo respondidas, que estamos andando sem direção, que estamos lutando contra obstáculos sem saber quando veremos a mudança. Mas mesmo quando não percebemos, Deus está nos preparando. Ele está nos ensinando a confiar, a depender dele e a amadurecer espiritualmente para que possamos suportar a responsabilidade do propósito que ele tem para nós. Se você está esperando por uma resposta de Deus, lembre-se de que ele não se esqueceu de você. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada oração que você já fez, cada lágrima que você já derramou. Ele vê sua fidelidade, mesmo quando você sente que ninguém mais vê. Ele conhece os desejos do seu coração, mas também sabe o momento certo de concedê-los. Talvez a sua espera seja por um emprego que se alinhe ao chamado de Deus para a sua vida. Talvez você esteja esperando a confirmação de um ministério, uma direção sobre um relacionamento, ou a oportunidade de realizar algo que Deus colocou no seu coração. Seja qual for a sua espera, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando pessoas, oportunidades e circunstâncias para que, no tempo certo, tudo se encaixe perfeitamente.
A espera pode ser frustrante, mas é nesse período que aprendemos a confiar em Deus de maneira mais profunda. Se Ele nos desse tudo imediatamente sem nenhuma espera, nunca aprenderíamos a depender dele. Nunca aprenderíamos a desenvolver paciência, fé e perseverança. Mas é justamente nesses momentos de incerteza que nosso relacionamento com Deus se fortalece. A Bíblia nos ensina que a paciência é uma das maiores virtudes espirituais que podemos desenvolver. Em Romanos 5:3-4 lemos: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso significa que a espera não apenas nos ensina paciência, mas também nos dá experiência e fortalece nossa esperança em Deus. Quando olhamos para trás e vemos como Deus nos sustentou em outros momentos difíceis, isso nos dá confiança para continuar esperando e acreditando que Ele continuará sendo fiel. Durante a espera, é importante permanecer ativo na busca pelo propósito de Deus. Muitas pessoas pensam que esperar significa apenas ficar parado, sem agir. Mas a verdade é que a espera deve ser um tempo de preparação. Se você acredita que Deus tem um chamado ministerial para você, use esse tempo para estudar a palavra, aprofundar seu conhecimento e se preparar espiritualmente. Se você sente que seu propósito está ligado a um talento específico, use esse período para aperfeiçoar suas habilidades, aprender novas coisas e crescer naquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto você espera, sirva onde estiver. Muitas vezes, achamos que só podemos cumprir nosso chamado quando alcançamos determinada posição ou status. Mas Deus nos chama para sermos fiéis no pouco antes de nos confiar o muito. Em Lucas 16:10, Jesus disse: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso significa que Deus observa como lidamos com as pequenas oportunidades antes de nos dar grandes responsabilidades. Se você sente que Deus ainda não revelou completamente o seu propósito, continue buscando, continue orando, continue estudando, continue servindo. Deus honra aqueles que são fiéis e que continuam buscando sua vontade. E no tempo certo, Ele abrirá as portas certas, colocará as pessoas certas no seu caminho e confirmará o que Ele tem para você. Senhor, queremos aprender a confiar no Teu tempo. Sabemos que a espera pode ser difícil, mas escolhemos descansar em Ti. Ensina-nos a depender de Ti, a não tentar apressar as coisas, mas a esperar com paciência e fé. Molda-nos durante esse processo. Prepara-nos para o propósito que tens para nós. Ajuda-nos a ser fiéis no pouco, para que possamos estar prontos para o muito. Aumenta nossa fé e fortalece nossa esperança, para que possamos confiar que o Senhor nunca se atrasa, mas sempre age no momento perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo e confie. Deus está trabalhando. Ele nunca se atrasa. O propósito dele para a sua vida já está em andamento, e no tempo certo tudo se encaixará de maneira perfeita. Se você está esperando por um sinal, continue firme, pois ele falará no momento certo. Se você sente que Deus está te moldando, permita que Ele trabalhe em sua vida. O que parece um período de incerteza hoje, será o testemunho da fidelidade de Deus amanhã. O seu propósito está a caminho, e quando ele se cumprir, você verá que cada momento de espera valeu a pena. Assim como o ouro é refinado no fogo, Deus está te moldando, te lapidando, te preparando para algo maior. E quando esse propósito se manifestar, você entenderá que tudo o que passou foi necessário para que estivesse pronto. Não desista. Continue buscando. Deus está no controle,